Mateus, capítulo 16, versículo 24, 25, alguns versículos em diante, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo ou negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Versículo 26. Pois de que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com todos os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Quando eu olho para esse texto e olho para a vida de Daniel, sem que Daniel conhecesse um aparato bíblico que nós temos, Daniel escolheu renunciar. Daniel escolheu renunciar. A única coisa que Daniel tinha era o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio, que trazia algumas proibições de certos alimentos, certos tipos de animais. Daniel não tinha o aparato bíblico que nós temos para seguir uma vida espiritual saudável. E eu fico muitas vezes meditando na vida desse jovem, ainda muito jovem, possivelmente perdeu os seus pais, foi levado cativo para uma terra distante, para um lugar de uma cultura completamente diferente, foi levado para um ambiente hostil, cheio de pecado e contaminado por todo tipo de prostituição e orgia. E ele, dentro daqueles ensinamentos que ele havia recebido de seus pais e dos seus pastores, ele pôde se manter fiel diante de uma situação tão complexa e tão difícil. E olhe que ele, quando ele foi cativo para a Babilônia, ele tinha entre 14 e 16 anos. Tem muita gente que acha desculpa porque é jovem. Não. Nós não temos evangelhos divididos para faixa etária de idade. É um evangelho só para todos. Tantos testemunhos de crianças que aceitaram Jesus, tiveram uma vida piamente na presença de Deus desde criança e partiram para a eternidade como ancião e seguiram sua vida e descansaram em Deus. Alguém tenta se desculpar por ser jovem, por querer desfrutar, por querer participar do mundo e das coisas mundanas, mas nós temos aqui um jovem que não tinha uma estrutura bíblica de 66 livros para que ele tivesse conhecimento e ter respaldo bíblico para não pecar contra Deus. Não, ele não tinha muita coisa, mas ele tinha algo especial dentro de seu coração, que era, acima de tudo, temer a Deus e procurar viver na sua presença. É o segredo, aleluia, é o segredo. Quando eu olho para o que Jesus disse para nós, que a gente deveria negar a nós mesmos, e não existe coisa mais difícil
debaixo do céu é a gente negar a nós mesmos. Quando alguém faz um pedido a você, você pode negar, você pode dizer que não pode, você procura uma saída, mas negar a si mesmo é algo, aleluia, tremendo. Mas Jesus disse: se alguém perder a sua vida aqui na terra, perder os prazeres mundanos aqui na terra, não tiver sua vida como preciosa, você vai ter algo maravilhoso no céu. E essa é a esperança de todo aquele, aleluia, que não tem sua vida como preciosa aqui nesta terra. Até porque a nossa vida é muito passageira. É rápido. É rápido demais. Quando Daniel chegou ainda novinho, muito novo, ele assentou em seu coração. Ele assentou em seu coração em não se contaminar com aquela bagaceira. Ele resolveu não se contaminar com toda aquela bagaceira. Olha as qualificações que aqueles moços precisavam ter para fazer parte do grupo que iria servir no palácio real de Nabucodonosor. Ele precisava ser, ele queria de linhagem real. A gente vai abordar esse assunto aqui, sobre essa linhagem real, domingo com vocês. Por que é que Daniel foi parar aonde não era para ter ido parar? Esses 4 jovens aqui, eles eram de linhagem real, ok? De linhagem real e dos nobres. Mas para servir a Nabucodonosor no palácio real, precisava de algumas qualificações que está escrito no capítulo 1, no versículo 4, que diz: jovens sem nenhum defeito. Não tinha que ter defeito. E os estudiosos dizem que não só foram esses 4 jovens que estavam estudando durante 3 anos para se preparar na ciência e na língua dos caldeus para servir e servir bem a Nabucodonosor dentro do reinado. Tinha ali aproximadamente 60 jovens escolhidos e tinha critério, não era qualquer um que iria servir a Nabucodonosor. Primeiro, eles não tinham que ter nenhum defeito, não tinha defeito. Tinha que ser formoso em aparência. 2, tinha que ser instruído em toda sabedoria. 3, sábio em ciência. 4, entendido no conhecimento. 5, e que tivesse habilidade. 6, para servir no palácio real. Daniel era nobre, estava entre esses grupos. Era um jovenzinho, muito jovem. Foi escolhido. O que eu acho lindo é que quando Daniel, ele é escolhido no capítulo 1 ainda, a Bíblia vai fazer questão de citar o nome desses 4 jovens com algo especial da parte de Deus. Aleluia! Não adianta viver nesta terra como crente e não ter algo da parte de Deus, aleluia, que faça o diferencial na nossa vida. Aleluia! Aonde chega, em vez de ser bênção, torna-se maldição. Não, aonde nós, como servos de Deus, como cristãos, salvo e que tem o nome escrito no livro da vida,
aonde chegarmos, as pessoas têm que perceber um diferencial em nossas vidas, ou pelo contrário, nós seremos reprovados pelo céu. Oh, glória! Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda letra e sabedoria. Aqui nós vemos que os 4 tinham algo da parte de Deus. Aí o texto vai dizer, porém Daniel, aleluia, ele deu conhecimento em toda visão e em sonhos. Aquela pessoa que Deus escolhe a dedo e toca nele, ó, esse aqui é meu, acabou. Esse aqui, aleluia, igual Jó, eu vou dar testemunho dele. E eu disse aqui a semana passada que todos os que palmilharam nesta terra, você vai sempre encontrar um defeito, uma falha, um erro. Você vai encontrar em Abraão, você vai encontrar em Moisés, você vai encontrar em Arão, você vai encontrar em Jacó. Mas em Daniel, aleluia, em nenhum momento você vai ver algo que, aleluia, feriu a sua conduta. Ele foi de jovem até ancião, como homem de Deus, sem falhar, sem errar e sem dar mau testemunho. Aleluia! Esse jovem era assediado ou não? Imagina Daniel, um jovem bonito, de boa aparência, inteligente, sábio, cheio de Deus, brilho de Deus. Eu pergunto a vocês, dentro de Babilônia, não vamos dizer aqui que tinha shopping em Babilônia, mas tinha grandes praças. E possivelmente em algum momento Daniel passou com os companheiros em algum momento naquela praça, e assim de mulheres, quem sabe, olhando aquele jovem bonito, sem defeito, inteligente, um aspecto bonito. Quanto assédio aquele jovem não sofreu para namorar com ele, para envolver ele, para puxar ele para prostituição, para fazer sexo ilícito, fora do casamento, ou alguma coisa semelhante. Você acha que não? Mas ele não cedeu. Ele não abriu mão das suas convicções. Crente de convicção, ele não desvia. Crente de convicção, ele ama estar na casa de Deus. Que chova, que faça sol. Aleluia. Crente de convicção, ele não abre mão de suas convicções. E ele serve a Deus com alegria. Aleluia. Enquanto uns dizem culto de novo, ele diz, hoje vai ter culto. E eu estou alegre, porque estão me dizendo, vamos à casa do Senhor. Aleluia. E o risco que a igreja está vivenciando agora, na dispensação da igreja de Laodiceia, e muitos ainda não caíram em si. Aleluia. Eles precisavam passar por 3 anos estudando. 3 anos, em todas as línguas dos caldeus, possivelmente o aramaico, não sei qual a língua, mas eles precisavam estudar, ter habilidade, para servir bem no reinado. Depois de 3 anos, eles são chamados para um teste, tipo Enem. E quando chegam lá, ele vai fazer pergunta àquela classe inteira. E a Bíblia diz que Ananias, Misael, Azarias e Daniel, estes 4 jovens, todos 4, tiraram 10 na prova do Enem naquela época.
O texto vai dizer que eles responderam 10 vezes mais do que todos os outros jovens. Isso implica dizer que ele tirou quanto? 10. Tirou 10, todos 4. Na nota. Aleluia. E em toda a matéria, no capítulo 20, em toda a matéria da sabedoria e de inteligência sobre o que lhe foram perguntados, os achou 10 vezes mais douto do que todos os mágicos, astrólogos e toda aquela cambada que estava ali também naquela sala de aula. Olha, irmãos, digamos que ali, segundo os sábios dizem, que os estudiosos dizem que tinha mais ou menos 60 jovens. Vale a pena ser espiritual. Olha para quem está do teu lado e diz, vale a pena ser espiritual. Porque quem é espiritual, ele tem revelação de cima. Não é aqui da terra, não. Renaga Suriandaraia. Oh glória! Digamos que ali tinha 60 jovens. Quantos estão escritos aqui na palavra? Só tem 4. Onde estão os 56? Aleluia. Cadê os 56 que não tinha ligação com o céu? Oh glória, vale a pena ser crente. Vale a pena servir a este Deus que revela o oculto e o escondido, como disse Daniel. Ele revela, ele mostra. Pois bem, passa-se o reinado de Nabucodonosor. Ele não se contamina, como nós estaremos falando isso aqui no domingo pela manhã com vocês. Mas passa-se o reinado de Nabucodonosor, como eu preguei aqui, que ele acabou indo comer capim, ele mesmo deu testemunho no capítulo 5, todo o capítulo 5 é um testemunho do que ele, contando do que ele passou, como Daniel revelou, é um testemunho do próprio Nabucodonosor acerca do que ele passou, para ele descer do pedestal e saber que Deus é Deus. Aleluia, nunca vi, aleluia, alguém que empina o nariz ter vitória. A Bíblia nos ensina, aleluia, aleluia, que Deus abate o exaltado, aleluia, aleluia, e dá graça aos humildes. Oh glória, oh glória, oh glória, a soberba precede a ruína. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele bateu no peito e disse: eu mato, eu firo, eu faço viver, eu querendo dar vida, eu dou a vida. E começou a se achar Deus. Aí Deus diz: vem cá. Pegou ele, machucou, botou ele para comer capim por 7 tempos, até que ele reconheceu que Deus é Deus. Ele atravessa, de adolescente, atravessa todo o reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, no capítulo 5, desaparece de cena, morre, Belsazar assume. E ele continuou trabalhando no reinado do filho de Nabucodonosor, Belsazar. O que eu acho lindo na vida cristã é que quando nós aceitamos Cristo, temos a nossa salvação garantida, a gente fica meio que perdido. A gente não tem experiência, a gente não tem conhecimento bíblico, e a gente vai começando engatilhando, vai tomando leite, vai se preparando, vai caminhando até chegar a uma estatura. Era assim com Daniel, novinho. Novinho, mas cheio de Deus, querendo aprender, querendo ser fiel. Atravessa o mandato, Nabucodonosor
Belsazar. Belsazar faz a besteira que fez, perde o reinado para os medos e os persas, é morto naquela invasão. Eu acredito que todos aqueles nobres que estavam ali, todos eles embriagados, também foram mortos. A Bíblia não diz, eu conjecturo. Tudo chapado, tudo. Eles entraram, secaram o rio lá em cima, conseguiram entrar e pegaram uma garapa, tudo bêbado. Matou foi tudo. E olhe que era fortificada. Os muros era mais ou menos a largura dessa igreja aqui, 30 metros de altura. Dava para caminhar carruagens por cima da muralha de Babilônia. A estrutura era muito grande. Eles conseguiram penetrar a fortaleza daquela cidade e mataram Belsazar e toda aquela cambada. Ciro assume. Quando Ciro assume aqui no capítulo 6, ou melhor, Dário assume no capítulo 6, ele resolve constituir 120 homens presidentes, e dentre esses 123 príncipes. Eu entendo que na hora que eles entram para matar Belsazar na invasão, eu acredito que ainda estava aquele movimento lá, Daniel interpretando. Eu conjecturo, ele ainda estava interpretando. Aquilo ali, isso aí é fácil demais. Isso aí eu aprendi com meu papai celeste. Isso aí é o beabá, é o aiô do meu pai. Isso aí, mene, tekel, facim. Isso eu sei de salteado, sei de có. Quem tem intimidade conhece o céu, aleluia, por dentro. Naquela hora que invadiram, eu acredito que Daniel ainda estava ali. Possivelmente, eu conjecturo que eles olharam e viram aquele homem cheio de Deus. E alguém pode ter apontado e disse: esse aqui não. Esse aqui é uma bênção. Esse aqui não. Quando Dário assume, constitui Daniel como um desses 120 para que o reino de Dário não sofresse dano. Institui ele e resolve entre os 120 escolher 3 para que fossem os líderes. E dentre os 3, Daniel se destacou e ele estava para colocar Daniel como número 1 depois de Dário. Só que isso gera uma ciumeira daquela que em todo lugar da história, em todo lugar onde existe gente, sempre vai ter aquele que tem ciúme, sempre vai ter aquele que tem inveja do outro, sempre vai ter aquele que queria estar no teu lugar, sempre vai ter aquele que queria o teu carro, embora podendo comprar um melhor, sempre vai ter essas coisas. Aleluia! E eles cresceram o olho na liderança, mas não sabia que aquele homem era diferente. Oh glória! Você pode dar pelo menos 5 glórias para o dono de Daniel. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eles se reúnem à cúpula, sem que Dário tomasse conhecimento, só que antes eles vasculharam. Sabe o que é vasculhar? Procurar erro, procurar algum documento errado, alguma coisa, alguma falcatrua, alguma ilicitude, e viraram tudo, mas não encontraram. O texto diz que ele era fiel, não tinha vício, não queria o mal de ninguém, era um homem íntegro. Aleluia, aleluia. Irmãos, hoje a gente está vivendo um tempo que as pessoas erram e não assumem o erro, sempre quer culpar terceiros. É uma época tão complicada, mas Daniel não. Daniel era aquele homem sereno.
aquele homem que chegou novinho em Babilônia, já estava maduro, bem maduro, centrado, orava 3 vezes por dia, aleluia, tinha calo nos joelhos. Eu disse aqui a semana passada, disse domingo, que as pessoas hoje estão com calo nos dedos de tanto mexer no celular, não querem mais calo no joelho, aleluia. Precisamos ter marcas nos joelhos e não nos dedos por manipular celular. Oh glória, aleluia. Quando eles não encontram, eles reunidos na trama, na malícia, na maldade, e disse: não tem jeito, esse camarada aí é fiel, é justo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar na lei do Deus dele, na lei do Deus dele, na lei do Deus dele, aleluia, glória, glória. Que bom, não é, irmãos? Que bom a gente ter um irmão como Daniel, aleluia, que nos dá um exemplo tão profundo de integridade, de sobriedade. Um homem que deixa um legado nas páginas da Bíblia Sagrada que nos enche de alegria, o testemunho da vida deste homem. Escavacaram, mexeram, reviraram, não encontraram, tramaram e disseram: na lei dele a gente pega ele, porque ele gosta de orar, ele ora 3 vezes por dia. Vão lá, pega Dário de surpresa, sem ele esperar. Dário, olha, todo homem que é ímpio, que não conhece Deus, ele quer ser ovacionado, ele quer ser bajulado e tal. Aí disseram: olha, a gente vai fazer aqui um decreto, e que se alguém durante 30 dias não fizer uma petição a ti, orar a ti, ele será lançado na cova dos leões. Aí Dário, sem esperar da maldade, da trama, disse: tudo bem, entra para cá que eu assino. E assinou o decreto. Eles saíram, chegaram. Quando Daniel tomou conhecimento, Daniel não é crente covarde. Porque tem crente medroso, crente frouxo, crente, aleluia, que na hora do aperto ele corre, ele abandona a fé, ele deixa tudo. Daniel não. Na hora que ele soube que o decreto estava assinado, ele correu para casa e disse: agora é que eu vou orar. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não aguento ficar 30 dias sem falar com papai. Aleluia. Tem crente que ia passar até 40, 50. Depois da Covid foi mais de 30% embora, que não quiseram mais Deus. Mais de 30%, as pesquisas apontam que mais de 30% dos evangélicos abandonaram os templos. Imagina esses crentes lá no tempo de Daniel. Aleluia. Daniel sobe, porque ele poderia, irmãos, fechar as janelas e dizer: não, eu vou fechar aqui as janelas, eu oro, o Deus que me escuta com a janela aberta é o Deus que também me escuta com a janela fechada. Sim ou não? Sim. Aleluia. Só que Daniel tinha experiência com o Deus que ele servia. Aleluia. Daniel, logo no capítulo 1, no grande apuro, quando o rei passa por aquele momento e quer que alguém diga o que ele sonhou, porque nem o sonho que ele sonhou, ele se lembrava. Daniel entra no mistério, entra na oração, passa a noite orando, Deus revela. Então o Deus que revelou a Daniel o sonho do rei, interpretou o sonho do rei, era o mesmo Deus que ele podia orar com as janelas abertas, era o Deus que iria lhe dar o mesmo livramento. Porque o decreto lá no capítulo 1 já estava assinado para matar Daniel também. E ele não temeu, ele foi orar. E o Deus que deu vitória ao Daniel no capítulo 1
era o Deus que iria dar vitória a ele também no capítulo 6. Principalmente agora que ele estava mais marrudo, ele já tinha novas experiências, ele já estava acostumado a orar, já tinha calo no joelho, sabia que ele estava servindo, ele não ia se acovardar. Ia não, aleluia, não ia. Eu passei muitos momentos difíceis aqui dentro dessa igreja. Sempre eu estou aqui, minha esposa é testemunha, minha família sabe. Domingo à tarde, terça à tarde, quinta à tarde, e às vezes em outros momentos estou aqui orando. E quantas vezes eu não chorei, eu não clamei, eu urrei aqui dentro dizendo: Deus, vem cá, me ajuda, Deus. Aleluia. E isso nos traz experiência, porque quando a gente clama e que a gente vê a resposta descendo do céu em nossa direção, a gente fica mais marrudo, a gente crê com mais força, a gente tem mais convicção de que o Deus dos céus nos escuta e nos dá vitória. Era o que Daniel estava passando. Ele disse: se eu fechar a janela, olha o dedinho que eu vou fechar a janela. Olha o dedinho que eu vou fechar a janela. Se você quiser fechar, feche. Aleluia. O que tem de crente com a janela fechada? Eu disse aqui a semana passada, as dobradiças estão enferrujadas, não abre mais. Aleluia, mesmo botando óleo, já travou tanto por falta de oração, que a janela da oração não abre mais. E quando começa a orar, parece que está ringindo. É uma luta, 10 minutos, vai no banheiro 2 vezes, vai tomar água, bate para lá, bate para cá. É um incômodo, é uma inquietação. As janelas estão ringindo, os ferrolhos estão travados. Aleluia, mas Deus ainda tem olho para botar em dobradiça de janela de oração, para crente voltar para o cantinho da oração. Renaga Suri Andaraia. Oh glória! Volta para o cantinho da oração, faz o teu devocional, vai no carro dirigindo, ouvindo música, ouvindo pregação, aleluia, vai cuidar da casa, liga o som, dá glória a Ele, ora a Ele, busca a Ele, não deixa. Vai arriar as baterias todinha hoje. E quando tiver bateria e tiver fôlego, oh glória. Ele sobe, ele escancara. Aleluia. Deus é o nosso refúgio, socorro e fortaleza e socorro bem presente. Ainda que a terra se mude, ainda que os rios transbordem para o meio dos mares, as águas espumejem, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Alguém pode prender o teu corpo, mas não prende a tua alma. Aleluia! Alguém pode tentar aprisionar você em uma cadeia, mas não consegue fechar a tua boca para orar, para cantar. Prenderam Paulo, prenderam Silas. Aleluia, era um caos. Aleluia, estava no tronco, estava amarrado, mas eles não abriram mão de suas convicções e começaram a fazer 2 coisas: cantar e orar, orar e cantar, cantar e orar. E quando começaram a orar e cantar, cantar e orar,
algo especial veio acontecer. De cima para baixo. Aleluia. Ele abre as janelas. Pergunta para quem está do teu lado, como está o teu cantinho de oração? Aleluia. Existe um segredo na oração. Você, quando começa a orar, você vai se deparar com pensamentos que lhe sobrevêm para tentar desfocar. Você vai se deparar com desânimo. Você vai ser surpreendido com algumas setas. Aí você desiste. Você começa, pai, venha cá. Está repreendido, no nome de Jesus. Bate em retirada, eu não aceito isso. Tal, e vai. Daqui a pouco o céu começa a se abrir assim, ó. Quando você menos espera, você está em lágrimas. Aí vem o quebrantamento. Aí você se humilha, você pede perdão, você se entrega, aí você, quando menos você espera, já tem 1 hora na oração. Aí você não sente vontade de ir para banheiro, de beber água, você vai embora tudo. Aleluia. Daniel orava de manhã, de meio-dia e de noite. E quando tinha esses eventos especiais que surgia, e o rei precisava dele, aí ele ia para a vigília. Aí ele varava a noite e ainda dizia: Misael, Ananias, Azarias, reforça aí, eu vou entrar na oração. Vocês oram aí comigo. Ele entrava para a oração e os companheiros ficavam lá. Senhor, dá vitória a Daniel. Senhor, ajuda Daniel. Senhor, abençoa Daniel. Senhor, abre a mente dele. Senhor, eu sei que tu, aleluia, tem usado. Senhor, e era guerra, meu irmão. Jovens, ali não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha titi, não tinha. Ali não tinha o pastor. Aleluia. Era eles e Deus. Os outros não tiveram o privilégio que esses 4 tiveram. Ananias, Misael e Azarias e Daniel. Escrito, está nas páginas. E é debate no mundo inteiro sobre estes jovens, até hoje, desde que foi escrito. Em memória deles, como está a história daquela mulher. Isso o Senhor disse. Em memória dela será contada a história dessa mulher. E os 56 que beberam do vinho do rei e comeram dos manjares do rei, mesmo sabendo que era proibido em Levítico 11 e em Deuteronômio 14. Tem crente que hoje, irmão, tem crente que está comendo tudo, senta na mesa. Escute isso aqui. Paulo nos ensinou que quando a gente chegar na feira para comprar alguma coisa, não procure saber a origem do que você está comprando. Porque se você procurar saber a origem do que você está comprando e a origem não for lícita, não compre, porque se você comer, você está se contaminando. Você não pode chegar lá, isso aqui vem de onde? Isso aqui fez de tal canto. De onde é? Não, você chega lá, compra, chega em casa, come, ora, acabou. Eles sabiam, quando eles perceberam lá dentro do Palácio Real a movimentação, os sacrifícios, a forma que preparava, a forma como era preparado o vinho, ele disse: epa, e não. Foi para as penais. A gente vai falar sobre isso domingo pela manhã. E disse: as penais, faça um negócio comigo. Diga, ele disse: eu não quero me contaminar com os manjares do rei e nem com o vinho da sua mesa. Ele poderia, como um eunuco ímpio, ele poderia dizer: e o que eu tenho com isso?
né? Eu vou arriscar minha vida por vocês aqui, por vocês 4? Não. Mas a Bíblia diz que Deus colocou graça no coração de Aspenais, o eunuco. Foi Deus que foi lá e colocou uma graça no coração dele, e ele ficou sem saída. E disse, mas eu vou arriscar minha vida. Ele disse, olha, faça um teste conosco com 10 dias. Se a gente, na hora que a gente for se apresentar, a gente tiver magrinho, acabado, você suspende e a gente vai submeter. Se você perceber alguma diferença, irmãos, 10 dias, quando Daniel, eu acho que naquela época não tinha esse saradão hoje, porque naquela época, quando ele se apresentou, a Bíblia diz que eles estavam mais gordos e mais fortes. Ninguém quer ser gordo, mas naquela época eu acho que era status. Porque a Bíblia diz que quando eles foram se apresentarem, ele estava mais gordo, mais forte e mais bonito do que os demais que estavam comendo do manjar do rei. Ou seja, o Deus do céu providenciou todo tipo de vitaminas e minerais necessários para o corpo humano no legume que foram servidos a eles. Todos os nutrientes necessários para que Daniel não tivesse problema na estrutura do seu corpo. Então veja bem, quando eles percebem que Daniel está orando, eles vão lá e Dário, pegamos o homem. Quando eles falam para Dário, Dário toma um impacto, porque Dário gostava de Daniel. Dário entendeu que Daniel era um homem de Deus. Dário entendia que ele era íntegro. Dário entendia que ele queria o bem do reino. E Dário, quando toma aquele impacto, eles inquirem Dário e diz, epa, olha aqui o que o Senhor assinou, e a lei dos medos e dos persas não pode voltar atrás. E a Bíblia diz que Dário lutou desde manhã até o fim da tarde, tentando livrar Daniel da cova dos leões, e não conseguiu por conta daqueles homens maus. Homens tiranos, homens horríveis, homens invejosos, homens maliciosos. E Dário pegou Daniel no fim da tarde, jogou ele na cova dos leões, passou a pedra, tocou com o seu anel, chamou os nobres que fizeram a maldade de sela aqui também, selaram. Só que Daniel estava lá, o Deus dos céus cuidando de Daniel, e Dário lá estava em jejum. Não sei onde ele tirou essa história de jejum, não sei se foi aconselhamento de Daniel, eu não sei de onde ele tirou jejum. Nem comeu, não bebeu, não quis ouvir música, ficou isolado e o sono lhe foi embora. Ele não conseguiu nem bater o olho, secou o sono e ele ficou a noite todinha lá. Aleluia. Eu acho que ele, no mínimo, estava orando. Oh, Deus de Daniel, eu não te conheço. Eu conjecturo. Eu não te conheço, mas ajuda Daniel. Vai lá. Aleluia. Deus não foi, irmãos, mas Deus mandou um anjo. Eu acho que chegou aquele ser bonito. Se Daniel disse que Deus mandou o anjo, é porque Daniel viu o anjo. Aleluia. Daniel viu o anjo. O anjo chegou, ficou na frente dos leões, e os leões tudo calminho, tudo tranquilos, e Daniel sereno, tranquilo. No dia seguinte, quando clareia o dia, o rei corre para a cova e diz, Daniel, porventura o Deus que tu serve te livrou dos leões? Rei que vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e eu estou vivo. Tiraram a pedra, tiraram Daniel. Irmãos, é algo tão lindo, mas tão lindo.
Aleluia. O rei se alegrou muito no capítulo 23. No versículo 23 do capítulo 6, o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Diga comigo, mandou tirar Daniel da cova. E até então o anjo ainda estava lá. Porque se ele fosse tirar Daniel da cova e o anjo não estivesse mais lá, quem ia se arrebentar era Dário. Mas o anjo ainda estava lá. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele sai, o rei agora toma uma decisão. Manda pegar todos aqueles homens que lhe induziram a assinar aquele decreto. Ele diz: olha, pega esses homens aqui agora, todos eles, fulano, ciclano, beltrano, traga a mulher, traga os meninos, traga marido, traz para cá. Pegaram aqueles homens e jogaram, até as crianças dele, até as mulheres, Dário mandou jogar dentro. E os leões, antes deles caírem direito no chão, a Bíblia diz que os leões o tragaram, esmiuçaram, quebraram todos os ossos e devorou todos aqueles homens, mulheres e crianças. Por causa do testemunho de Daniel. Irmão, olha, eu fico maravilhado quando eu leio o capítulo 9, quando chega aquele anjo para trazer aquela intimação, aquela notícia para Daniel. No meio daquele recado, ele olha para Daniel e diz: Daniel, tu és muito amado no céu. Aleluia. Tu és muito amado, Daniel. Aleluia. Pelo testemunho de Daniel, irmão, o nosso testemunho faz a diferença aqui na terra. Tem tanto crente por aí que está com incoerência, vivendo uma coisa e pregando outra, pregando uma coisa e vivendo outra, que está contaminando o evangelho. E estas pessoas vão ter o seu preço. Pelo fato de Daniel ser um homem íntegro desde novinho até a sua maturidade, atravessou 3 reinos, chegou lá, olha o que o rei vai dizer. Então, no capítulo 25, então, Dário escreveu para todos os povos, para todos os domínios dos reinos dos homens, que temesse perante o Deus de Daniel. Uma nação ímpia, uma nação pagã, uma nação de costumes terríveis. Dário agora escreve algo para toda a nação, dizendo: aleluia, em diferentes línguas, para toda a terra, paz seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto. Ele agora vai fazer outro, rasga aquele e faz outro, pelo qual todo o domínio do meu reino, homens, temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo. Ele é Deus vivo. E para sempre, permanentemente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva. Olha, o Dário abre a boca no decreto e diz: ele livra e salva. Ele livra e salva. Opera sinais e maravilhas no decreto. Nos céus, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Está no decreto dele. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro e dos persas. Aleluia. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena. Irmãos, nós iremos desfrutar de um grande avivamento. E eu tenho que preparar essa igreja para isso.
Assim como José foi preparado para assumir um cargo de governador no Egito, a Bíblia, o pai dele, quando vai abençoar ele lá, eu vou até preparar uma mensagem sobre isso. Quando o pai dele vai abençoar lá ele vai dizer que ele foi flechado. Ele sofreu danos demais. Todo lado vinha flecha para atingi-lo, e Deus permitiu, porque Deus queria ele governador. E para ser um governador no Egito, ele precisava ter estrutura. E a gente precisa estar preparado para quando vier esse avivamento, porque você vai pegar esse avivamento com firmeza e com convicção e saber o que está acontecendo. Porque teve um avivamento que passou aqui pela cidade, que o que era de gente marchando a igreja todinha, ninguém entendia nada, não tinha pregação, não tinha palavra, não tinha nada, era só bate, bate, roda, roda, pula, pula, e as pessoas cada vez mais doentes. Deus vai nos trazer um avivamento com estrutura. Com estrutura. Aleluia. E o segredo pega uma história, a narrativa, um fato desse aqui, de Daniel como um homem íntegro, e que pôde mudar a história, e até um rei ímpio decreta para que todo mundo vá servir a Deus agora. Depende de nós, como nós estamos conduzindo a nossa vida. Irmão, o que tem pessoas por aí, picareta, trambiqueiro, fazendo a maior desordem e dizendo que é cristão, está assim, ó. Aleluia. Mas eu creio que Deus está nos moldando, trabalhando o nosso caráter, a nossa integridade, para servir a Ele com mais integridade possível. E naquele grande dia, tem um hino que diz: valeu a pena esperar. Que Deus abençoe, que você possa guardar esta palavra no seu coração.